Estamos de volta com o nosso Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no som da América FM nos 107,1 e também da Cultura M nos 830 kHz, agora em Belo Horizonte, 12 horas 37 minutos, e a gente recebe novamente, com muito prazer aqui nos estúdios da Rádio América, para conversar com a gente no Rede Notícia, o vereador Braulio Lara do Novo. Já está virando sócio aqui, viu, Braulio? Obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição, então, mais uma vez, valeu pelo convite. Braulio que tem uma coleção, para quem não sabe, vou cometer uma de Nelson Rubens aqui, a fofoca. O Braulio tem uma coleção de gravatas laranjas. Não é, Braulio? É minha marca registrada. É sua marca registrada, né? São quantas, Braulio? Eu devo ter lá umas 30 em uso, mais umas 20 que já deram baixo no... 30 que já foram aposentadas. Aí já foram pro museu. Bem-vindo, Braulio, boa tarde. Obrigado. Ô, Braulio, quebrando um pouco o clima, porque a situação está muito tensa em Belo Horizonte diante dessa greve dos professores que completa hoje 28 dias. Essa semana nós ouvimos muitos parlamentares de BH e sempre a gente tem feito a pergunta: por que a greve chegou nesse ponto, Braulio? A forma tem que se haver um pouquinho mais de diálogo e menos intransigência das duas partes? Eu entendo que isso é fundamental. A gente precisa de ter, ao invés de muros, ter que ter pontes, né? Ou seja, a gente precisa realmente estabelecer pontos de convergência. E eu lamento muito porque o mecanismo de greve, ele coloca no final das contas quem em praticamente um refém dessa situação. É a criança, é o pai, é quem de fato acaba sentindo o problema na ponta, pela falta de ter, de fato, na educação, a estruturação, a dinâmica, a rotina que se estabelece frente a um calendário educacional. Então a gente precisa de ter ponderação. Mas, por outro lado, também entendo o papel da prefeitura, porque se de fato a mesa de negociação já aconteceu tantas vezes, né, e não se chegou a uma convergência, o prefeito também tem os seus limites e ele precisa de trabalhar dentro de uma rigidez de procedimentos. Então, eu lamento, eu acho que a gente não podia estar nesse ponto, mas ao mesmo tempo, infelizmente, a educação pública tem sido isso de forma recorrente. E é um dos pontos que a gente, inclusive, precisa de repensar dentro dos nossos valores, da nossa sociedade, por que a gente chega nesse ponto. Quem sabe a gente não está realmente desenvolvendo um modelo que já não é mais tão adequado. Hoje eles estão reunidos, né? A gente torce para que chegue no consenso, né? Tem que haver consenso, né? E outra coisa, as finanças públicas, elas precisam de ser respeitadas. Então, muitas vezes... não por esse episódio em específico, mas muitas categorias, às vezes, acentuam muitas discussões sem olhar realmente de uma forma macro o orçamento do governo, de um modo geral, e isso o governante que está ali ele tem que tomar a sua decisão. Ele não pode explodir o valor da folha. E existe uma preocupação, né, Braulio? Até porque a previsão do déficit do orçamento para o ano que vem é de um déficit que a gente nunca viu acontecer em Belo Horizonte, um déficit que ultrapassa a casa de R$500 bilhão. É claro que a gente está falando, é previsão, não é certeza, mas isso tudo também tem que ser levado em consideração, né? Claro, isso é a responsabilidade fiscal, ou seja, qualquer percentual que você mexe numa folha de pagamento, naturalmente ela gera um efeito amplificado, porque pegam os ativos, os inativos, né, os aposentados, e quem controla essas planilhas, né, a Secretaria de Planejamento, ela fica lá o tempo inteiro fazendo conta para não explodir o orçamento público. Então, não é uma tarefa fácil. Então, quando eu vejo o prefeito falando, olha, nosso limite de percentual é X e é o mesmo que foi concedido a outras categorias, né, eu vejo coerência. Porém, as pessoas precisam realmente de baixar a guarda e estabelecer um caminho de diálogo e harmonização para essa situação. Vereador, hoje o presidente da Câmara, o vereador Juliano Lopes, marcou uma reunião às 16h que vai acontecer no gabinete da presidência com representantes da categoria
para tentar intermediar essa ação. Ele, enquanto prefeito interino de Belo Horizonte, durante a viagem do Álvaro Damião a Israel, ele também fez esse mesmo movimento, conversando com membros da secretaria. Você acha que, caso não tenhamos uma resposta positiva nessa audiência de conciliação que está acontecendo agora, nesse momento, pode ser a Câmara esse local de se tornar esse árbitro dessa questão e ajudar a aproximar os dois lados e chegar a um entendimento, né? Ser esse mediador? A Câmara sempre vai ser um espaço de diálogo, é a casa do povo, é onde o debate tem que acontecer e é onde também você sempre vai estar no local onde você vai escutar pontos e contrapontos, né? Situações de pessoas que enxergam de uma forma, enxergam de outra. Então, é de fato o espaço de diálogo. E se a Câmara, de fato, abrir esse momento para conseguir chegar num ponto de consciência, eu acredito que ela vai estar, de fato, exercendo o seu papel dentro da política do nosso município. Ficou um pouco mais complicada a situação do Álvaro Damião dentro da Câmara depois disso tudo, ou você não vê mudança? Não vejo mudança. O prefeito está aí construindo um excelente início de jornada, de mandato, e eu vejo que tem muita coisa boa para sair em Belo Horizonte e o Álvaro está muito disposto a resolver os problemas. Como é que está o clima lá na Câmara, vereador? Eu vejo que está um clima bem positivo. A gente sabe na política que sempre vão ter pautas mais simples e pautas mais complicadas, né? Eu, particularmente, tenho trabalhado só em encrenca nos últimos anos. E uma dessas encrencas é esse projeto de lei que foi aprovado em primeiro turno, que determina a responsabilidade de quem é dona da fiação pela fiação solta em Belo Horizonte, né? Então, é um dos problemas mais encrencados que a gente vê na cidade, porque o ouvinte que está nos acompanhando aqui sabe. Se ele já se incomodou algum dia de ver um fio rebentado, um cabo partido perto da sua casa ou de onde trabalha, ele não conseguiu resolver. Não conseguiu resolver. Ele vai, liga para a prefeitura fala que não é com ela, fala para ligar para a CEMIG. Ele liga para a CEMIG fala, não é um cabo elétrico, você tem que ligar para a operadora de telecomunicações. Agora me diga uma coisa, quem, leigo, vai olhar para um cabo preto arrebentado, solto na rua e saber quem que é o dono do cabo? Não tem jeito. A pessoa até atravessa a rua com medo, medo, né? Não. Uai, mas não é só ter medo do cabo. A gente viu, infelizmente, acidentes com isso. Pessoas vindo e tropeçando no fio. Imagina se fosse sua avó vindo, caminhando na calçada, tropeça no fio. Uma leve queda pode gerar uma fratura, uma situação mais complexa. Então, às vezes, as pessoas ficam minimizando problemas. Esse problema é um problemaço. E eu falo por experiência própria. É difícil de resolver. Sabe por quê? Porque não se sabe quem é que vai pegar o alicate e ir lá e cortar e remover esse lixo que foi abandonado nas nossas ruas. E outra coisa também, né, Braulio? Muitas das vezes esses cabos que acabam sendo rompidos, eles acabam interrompendo serviços que estão sendo pagos pela população, né? É o serviço da internet, é o serviço da luz, seja lá o que for, da telefonia e por aí vai, né? Mas aí que eu tenho uma tese, eu acho que já não é cabo que está servindo ninguém, porque se tivesse interrompendo um serviço, certamente alguém ia ligar desesperado. É lixo mesmo que tá ali. Acabou de parar, eu preciso de solução. Aí acontecem duas situações. Vamos supor que o fio foi furtado, que infelizmente é uma situação que a gente vê na nossa cidade. É mais provável que a operadora mande passar um novo, mas a empresa que passou um novo não retira o velho, porque ela não é paga para retirar o velho. Então já gera aí uma primeira situação. Segunda situação, empresas que operaram no passado com outros padrões de tecnologia abandonaram os cabos, né? Digo aqui da Telemig, da Telemar, da Oi, né, que é uma sequência de administração em cima do mesmo parque de fiação que estava na cidade, esses cabos foram abandonados. Então, quando eles rompem, seja porque apodreceu, pode ser um caminhão de mudança que passou, esbarrou no fio e esse fio ficou rompido, ou foi um furto de cabo, pode ser um monte de coisa. Ninguém vai lá para arrumar. E aí fica aquela história do filho feio que não tem pai, porque ninguém quer assumir a paternidade disso. E o que eu vejo hoje é que a gente chegou numa situação de desordem da ocupação urbana, né, da fiação aérea, que não tem como a prefeitura não agir. Não tem como o prefeito, que eu tenho sempre brincado e falado que o prefeito é o síndico da cidade. Ele tem que ir lá, a figura do prefeito, né, tem que ir lá e chamar todo mundo na mesa e colocar ordem, né, entre as empresas que prestam serviços em Belo Horizonte. Detalhe. O que é o projeto de lei, então, que a gente já conseguiu passar em primeiro turno?
é um projeto para dar segurança jurídica para o prefeito, então, chamar todo mundo e colocar todas as empresas na mesa a partir de reclamações que vão chegar dos cidadãos. O que a gente espera? Que dentro dos canais de reclamação da prefeitura, né, no telefone 156 ou no site, no aplicativo, né, o cidadão vai poder chegar e reportar, ó, acaba o partido no lugar tal, e essa requisição vai chegar para a prefeitura e a prefeitura vai começar a juntar isso aí e chamar, olha, estou com esses problemas aqui para resolver. Ah, mas não é meu, mas não é meu, mas não é meu, e cada um vai falar que não é, né? Mas então, peraí, então vai ter que ter um jeito de se ratear um custo e mandar uma equipe técnica para lá para sanear a fiação que está rompida. Como nós trabalhamos numa perspectiva de sempre propor solução, estou tentando também pontes com a CEMIG e prefeitura para que se estabeleçam convênios, porque a prefeitura não tem a equipe técnica para saber lidar com fiação, mas a equipe da CEMIG é possível de fazer. Então, tudo que a gente puder fazer para juntar forças agora e sanear a cidade, a gente tem que fazer. Essa é a minha visão, então acredito que a gente vai, em breve, começar a ter resultados aí de todo esse esforço. Esforço esse que não começou agora. Eu estou no segundo mandato de vereador, né, comecei agora, mas foi o primeiro projeto que eu apresentei no mandato anterior, para a gente resolver esse problema. 12h48, a gente vai saber um pouco mais desse projeto e de outros também do vereador Braulio Lara daqui a pouquinho, porque a gente agora vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta na tela da TV Horizonte, no Som da América FM, na Cultura M, com o Rede Notícia. Vamos continuar nossa conversa com o vereador Braulio Lara do Novo. Braulio, tem 2 projetos que você está encabeçando que estão tramitando nas comissões da Câmara, que são projetos voltados relacionados à cidade, relacionados aos moradores em situação de rua e também em relação à própria questão do bem-estar da cidade como um todo, da capacidade de ir e vir, das calçadas e tal. Me conta esses 2 projetos, por favor. Hoje a gente vê uma situação absurda em Belo Horizonte, que tem mais de 10 mil pessoas morando nas ruas e tem vagas nos abrigos e albergues. E a pergunta é, né, por que isso acontece? Um aspecto que a gente já percebeu, e isso já tem inclusive pesquisas em outras cidades, inclusive, porque todos os grandes centros urbanos encaram esse problema, é que a maioria das pessoas que estão nas ruas, de alguma forma, elas se conectam com o vício, se conectam com a droga. E a gente vê em Belo Horizonte cenas aterrorizantes, né? Principalmente ali na região da Lagoinha, aquela parte ali próximo da Pedreira, né? A Cracolândia. Pessoas que não têm um pingo mais de discernimento sobre si próprias e que precisam de ser tratadas, né? Elas precisam de realmente passar por um tratamento. Então, um dos projetos de lei trata da internação involuntária de pessoas dependentes dessas substâncias químicas. E isso pode nos trazer uma perspectiva que hoje não acontece, de que quando os técnicos da prefeitura fazem as abordagens dessas pessoas na rua, percebendo que elas não têm mais sequer condições, elas têm que fazer a internação involuntária de acordo com a Lei Nacional de Drogas, que já prevê esse instrumento. E aí, para onde essas pessoas seriam levadas, Braulio? Então, hoje a prefeitura tem que criar um sistema, basicamente, para receber essas pessoas e encaminhar. E a gente tem equipamentos como o Sersans, que eu acho que precisam de ser remodelados, né? O próprio sistema de saúde como um todo, mas o fato tem que tratar desse povo. As pessoas hoje estão, infelizmente, jogadas nas ruas e a gente precisa de fazer algo. Então, esse é um dos projetos. Mas atualmente a prefeitura não tem estrutura para receber essas pessoas, né? A prefeitura tem estruturas, porém elas precisam ser adaptadas para uma nova realidade. Até porque existe uma corrente de pessoas, de políticos, que acham que não existe a possibilidade de você fazer tratamento condicionando a pessoa àquele local. Eles falam que todo manicômio, entre aspas, teria que estar com as portas abertas. E os Sersans mesmo, por exemplo, a gente tem relatos de pessoas que entregam, às vezes, um parente para o tratamento e depois de todo o estresse, né? Porque quando a gente fala isso, às vezes já teve problemas dentro de casa. Gente, são milhares de situações. A pessoa passou lá, deixou a pessoa para ser tratada lá no médico, e na hora que ela chega em casa, o paciente já chegou em casa até antes. Porque, na verdade, é o seguinte, quem é dependente de droga e que não consegue mais se libertar dessa vida,
Se não for um processo realmente de ter o período de reclusão, de acordo com a técnica, né? Que eu não estou falando que cada caso é um caso, mas não dá para você achar que o tratamento pode ser tão flexível a ponto da pessoa poder sair dali e voltar para as drogas no dia seguinte. Então a prefeitura vai ter que adaptar com certeza sim a sua metodologia para trabalhar esse assunto. Mas tem que enfrentar. Problema difícil mas é um problema que a sociedade clama por solução. Não é possível a gente ficar olhando para as ruas, vendo esse tanto de pessoas jogadas ao relento e achar que é normal. O outro projeto é relacionado à questão de ocupação de calçadas, não é isso? Exatamente, que é outro absurdo, né? Por que você tendo uma estrutura de assistência social, com abrigos, com albergues, com casas de passagem, que tem vaga, e a pessoa se sente no direito de montar uma barraca na porta da loja de um comerciante. Ela vai lá e se apropria de uma praça que acabou de ser reformada, ela vai e começa a desorganizar todo o ambiente, que é o que a gente está vendo hoje em Belo Horizonte, região central, região da Lagoinha, região do Barro Preto, Savassi. Então, isso vai criando outros efeitos, que é uma cidade insegura, uma cidade suja, uma cidade que acaba definhando economicamente nesses centros e gerando outros efeitos, que é redução, fechamento de empresas, perda de empregos. Gente, a gente não pode tampar o olho para esse problema. Então, o objetivo do projeto é de normalizar dentro do Código de Posturas também o entendimento com relação a isso, para que a prefeitura tenha instrumentos jurídicos para fazer de fato o correto reencaminhamento dessas pessoas para os lugares de referência. Né? Como você falou, né, Bruno? É um absurdo. Agora, tolerar, ao meu ver, barraca no meio da rua, no meio do passeio, atrapalhando todo mundo também, eu acho isso insustentável. Precisamos de agir e por isso o projeto de lei. Quero agradecer ao vereador Braulio Lara, do Novo, por mais uma vez estar aqui conosco. Já se sinta convidado para retornar ao Rede Notícia. Mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Braulio. Obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar sobre esses projetos para nossas cidades que são tão importantes, viu? Valeu, muito obrigado e sempre à disposição para a gente melhorar a nossa cidade. Rede Notícia está ficando por aqui. Quero te fazer o convite para você acessar nossas redes sociais. Você já conhece nosso canal no YouTube? Já somos mais de 5 mil inscritos e estamos esperando você. Acesse lá, @Rede Notícia TVH. Se inscreva, ative as notificações e você pode ver as íntegras do programa, a íntegra das entrevistas e também os nossos cortes, os shorts. Estou te esperando por lá. Acesse também nosso Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial. A gente fica por aqui, você vai ficar com as notícias do esporte com o Júnior Brasil. Bom fim de semana e até segunda-feira. Fique com Deus, uma boa sexta, bom fim de semana, até segunda.